A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22, está escrito: E sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vos ajustamente sois edificados para a habitação de Deus através do Espírito. Algumas pessoas aqui no canal às vezes perguntam sobre a questão da igreja. Muitas vezes pergunta porque nós falamos que a ideia de construções de templos religiosos é algo errado, é algo que não tem fundamento, não tem uma fundação bíblica, não tem uma fundação teológica plausível para a aceitação de que uma pessoa, sob o manifesto do Espírito Santo, venha construir uma igreja, criar-se doutrina, credo, regras, imposições, medo às pessoas, dizendo que somente ali você tem comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, isso não é verdadeiro, isso não é real, isso é algo ilusório que esses líderes fundadores de templos religiosos fazem para nos prender, para nos acorrentar num conceito religioso de seu interesse, no conceito religioso que mais lhe convém. E infelizmente, muitas das vezes, esse conceito, essa ideia, essa fundação, ela não está direcionada, propriamente dita, com aquilo que o Senhor tem, com aquilo que o Senhor planeja, com aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Nenhum dos apóstolos fundou para si nenhuma igreja, até mesmo porque as suas vidas eram inspiradas no próprio Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele não fundou para si nenhuma igreja. Qual que era o templo religioso na qual o Senhor Jesus Cristo frequentava? Era o mesmo templo que ele havia ordenado o povo de Israel que construísse a seu favor, para a sua busca, para a sua adoração, e que foi destruído pela última vez pelo então general que depois viria a ser imperador de Roma, Tito, cerca de 70 anos após a ascensão do Senhor Jesus Cristo. No ano 70 após Cristo. Então, o que podemos analisar, o que podemos enxergar nisso tudo? E aqui, a palavra é bem clara, a palavra é real, é verdadeira, porque se fosse para abraçarmos a ideia de construir-se igrejas em homenagem, em adoração ao Senhor Jesus Cristo, muitas das pessoas na qual desejaram seguir o Senhor Jesus Cristo, que foi por ele liberto e salvo pela sua graça, não teria então recebido a recusa do Senhor Jesus Cristo de seguir, pois o próprio Senhor falava com eles: vai para sua casa, vai para sua família, vai para sua cidade, vai para sua parentela, e diz, conta para eles, dá testemunho a eles do que o Senhor, vosso Deus, realizou na sua vida. E nós temos inúmeros casos, nós temos inúmeros relatos na Bíblia que diz sobre isso, que atesta sobre isso. Então, a ideia de uma igreja, a ideia de um templo religioso exclusivo
para menção, para ensinamento, para adoração ao Senhor Jesus Cristo, é algo fictício, é algo que não é real, é algo que não faz sentido nenhum para aqueles que buscam verdadeiramente a presença do Senhor Jesus Cristo. E aqui nessa carta escrita pelo apóstolo Paulo, o mesmo que muitas das pessoas acham que fundou igrejas em alguma cidade, ele deixa claro quando, sob inspiração do Espírito Santo, diz que o Senhor Jesus Cristo é a pedra fundamental, é a pedra de esquina, a pedra angular, no qual ele e os demais apóstolos estavam referindo-se quando falava para buscar a presença de Deus, o qual os profetas no Antigo Testamento falava que haveria de vir, que haveria de acontecer para a redenção e salvação do povo. Eu entendo que as pessoas mais antigas, que não têm conhecimento, pessoas muitas das vezes iletradas, sem estudos, porque o ensinamento não era algo acessível a todas as pessoas, mas até mesmo a própria Bíblia Sagrada não era algo que você podia ter acesso, era algo que a religião escondia de todos, a fim de manter em oculto a verdade libertadora, a verdade transformadora em Cristo Jesus. E isso somente, se não tivermos enganado, por volta do século XIX ficou acessível para todo mundo a questão da Bíblia Sagrada, a questão de você ter acesso ao ensinamento do Senhor. As pessoas devem lembrar que até pouco tempo o culto ele era realizado em latim. E até hoje algumas coisas ainda são referidas em latim. Como eu vou falar com uma pessoa que não tem um estudo, que não tem conhecimento, que é iletrado, eu vou ministrar para ela um culto, a missa em latim? No máximo que resta para aquela pessoa é falar amém, porque ela não sabe nem o que está sendo dito, o que está sendo falado, o que está sendo ensinado para ela, mas ela acaba sendo induzida a dizer amém na condição de algo que ela não tem nenhuma noção, nenhum conhecimento. E isso é aceitável, que essas pessoas, a sua ignorância, elas viveram, aceitaram um conceito religioso. Todavia, entretanto, não há nada que justifica, não há nada que é aceitável, que é plausível para nós. A aceitação hoje de coisas que não condizem, de coisas que não tem nada a ver com aquilo que de fato a palavra do Senhor ensina, com aquilo que de fato a palavra do Senhor nos instrui. Mas é preciso que a gente busca aprender a adquirir conhecimento, a ler a palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje a Bíblia você consegue ter expressa, você consegue ter online, você consegue ter aplicativo da Bíblia Sagrada, você consegue ter a sabedoria, você consegue ler o que o Senhor quer dizer para a sua vida. E se você é um cristão, se você é um seguidor do Senhor Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo é real na sua vida, e quando você lê a palavra do Senhor, ela há de revelar a você o que o Senhor está dizendo, o que o Senhor quer para a sua vida, de forma que você não venha a ser enganado, não venha a ser ludibriado
por falsos profetas, por falsas ilusões, por falsas promessas, que ao invés de te aproximar do Senhor Jesus Cristo, te afasta da presença dele. Hoje você não tem desculpa, hoje você não tem razão para ser enganado. Você tem que entender que assim como o Senhor Jesus Cristo, Ele é a principal pedra, é a pedra angular, ou seja, a pedra escolhida por Deus para edificar a igreja conforme um plano divino, através de Cristo Jesus. Jesus Cristo é a base sólida, necessária para conseguir chegar à altura programada sem cair. Ou seja, quem é construtor aqui, quem é o pedreiro que trabalha com isso, ele sabe. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a fundação. Toda casa que é erguida, todo prédio que é erguido, ele precisa de uma fundação. Então quando o apóstolo fala aqui sobre a pedra da esquina, ou seja, a pedra angular, é a pedra de fundação. O Senhor Jesus Cristo é a pedra de fundação da sua igreja. E o Senhor Jesus Cristo era tijolo? O Senhor Jesus Cristo era teia? Era reboco? Não. Ele era homem como você, como eu. É uma pessoa humana, bem como nós. E se Ele era a fundação da igreja, na qual iria adorar, iria ser a habitação, morada do seu Espírito Santo, e nós somos parte dessa construção, então você como cristão, você como seguidor do Senhor Jesus Cristo, não vou dizer aqui como crente para que as pessoas não levem a entender que somente os irmãos das igrejas protestantes haverão de ser salvos, mas você que é seguidor, você que obedece, você que aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, entregou a vida a Ele e segue os seus ensinamentos, tu és a igreja de Cristo Jesus, tu és a habitação do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo habita em ti, o Senhor Jesus Cristo faz morada em ti, a fim de que através da sua vida, do seu testemunho de vida, Ele possa gerar mais vida. Então não fique achando que você, porque você é membro de uma determinada instituição religiosa, seja ela católica, seja ela protestante, que você tem comunhão, que você tem vida com o Senhor Jesus Cristo, que você não tem. A vida com o Senhor Jesus Cristo, ela tem que ser baseada na comunhão na qual você tem com o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque se você não tiver comunhão com Jesus Cristo, se você não estiver praticando a leitura, se você não estiver obedecendo os mandamentos do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, você não passa de um religioso. Independente se você se diz cristão, se você se diz católico, se você se diz protestante, você está sendo somente um religioso porque você não está com a sua vida firmada no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não é a fundação da sua vida. E é isso que o Senhor está dizendo. É isso que a palavra no Antigo Testamento fala. É isso o testemunho deixado pelos apóstolos no Novo Testamento. Porque para que fundados, firmes na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, possamos também descer para o templo, para a habitação do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, ou seja,
o próprio Senhor Jesus Cristo há de habitar em nós quando nós entendemos que Ele tem que ser a fundamentação da nossa vida. Ele tem que ser a fundação da nossa ideia teológica, da nossa ideia de homem, de ser humano, de como viver. É isso que precisamos, é isso que necessitamos, é isso que devemos buscar. É esse conceito, é essa fundamentação que é precisa, que é necessária, que façamos, que buscamos, a fim de que as nossas vidas ela possa ser fundada em Cristo e não num conceito religioso de algum homem que um dia teve uma visão, um sonho, uma revelação, um chamado para montar uma igreja para si, na qual, através de regras e normas, ele predetermina quem tem direito ou não à salvação. A salvação é para ti, a salvação é para mim, a salvação é para todos que creem, que buscam, que entregam a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. E aqui nós podemos buscar aquela listinha na qual o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala, ele ensina, ele busca, ele nos esclarece acerca de muitas coisas, na qual ele mesmo fala sobre a questões de pecado, na qual a gente já até falou aqui, e vamos trazer novamente só para você lembrar sobre o adultério, a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, as porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. Tudo isso traz no testamento do Senhor que é pecado. E cabe a nós alertar o nosso irmão sobre o pecado que ele está cometendo. Mas não devemos julgar, não devemos ser juiz do nosso irmão, porque a conta pelos seus pecados, os pecados mortais, na qual o apóstolo Paulo traz, é ele que deverá prestar conta para o Senhor Jesus Cristo. Eu não estou aqui para julgar a pessoa que comete adultério. Nós não estamos aqui para questionar as pessoas que cometem prostituição. A gente deve sim alertar eles que isso é pecado, mas não deve ser juiz dele, não deve apontar o erro para a vida dele, porque é ele que há de prestar conta ao Senhor Jesus Cristo. Recentemente o André Valadão, ele entrou numa discussão quando ele falou sobre a questão da homossexualidade. Ok, segundo a Bíblia, a homossexualidade é pecado, sim. Mas o mesmo André Valadão, dentro da sua igreja Batista da Lagoinha, tinha um movimento aberto chamado Cores, na qual ele tinha como intenção de acolher pessoas que abandonaram as práticas homossexuais e se converteram ao Evangelho. Só que aí a pessoa tinha um culto diferenciado. Ela não estava na mesma vivência do que as demais pessoas. Então o erro, o pecado dele já começou aí, quando ele quis criar um movimento dentro da sua igreja
da Batista da Lagoinha, chamado Cores. É tanto que a líder desse movimento, ela se desligou da Igreja Batista da Lagoinha. Porque a gente tende a querer apontar os erros, o pecado das pessoas e esquece dos nossos próprios erros, dos nossos próprios pecados. Já falamos em vídeos anteriores sobre a questão de crianças, adolescentes, pessoas que ainda não têm uma certa maturidade, tanto espiritual como física, moral, para ser ministro de louvor, ministro da palavra, do evangelho, mas muitas das vezes incentivadas pelos pais e por um grupo de empresários, elas começam a fazer sucesso, ganham dinheiro e depois, quando elas adquirem a maioridade, quando elas adquirem a sua maturidade plena, algumas abandonam o Evangelho de Cristo Jesus, resolvem viver as suas vidas, transformam-se do vinho para a água, da água para o vinho, eu não sei qual que é o termo que você queira usar, e a comunidade religiosa cristã, principalmente a protestante, ela tende a tirar a pedra nessas pessoas, porque elas agora resolveram viver uma vida contrária ao que elas antes cantavam, ao que antes elas ministravam quando eram crianças e adolescentes, dentro desses tempos religiosos criados e fundados. Mas sabe onde está o erro? É você colocar a responsabilidade sobre uma criança, sobre um adolescente, de eles levarem a palavra, levar o Evangelho de Cristo Jesus, quando deveria você, um marmanjo velho, um crente velho, 20 anos de igreja, 20 anos de assembleano, 50 anos de batista, e nunca saiu para falar nem sequer com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, sobre o amor de Cristo, sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Está preso sobre um conceito, sobre uma... Então a responsabilidade é nossa. Não devemos colocar a par de uma criança, de um adolescente que ainda não tem um conhecimento teológico, não tem um conhecimento da Bíblia, a responsabilidade de pregar o Evangelho. Aí quando elas adquirem a maturidade psicológica, moral, o que ela faz? Ela resolve seguir a sua vida, seguir conforme a sua ideologia, conforme o seu querer, e esquece dos princípios cristãos que talvez os pais dela tenham ensinado para ela, embora não acreditamos nisso, porque a palavra do Senhor deixa bem claro: ensina a criança o caminho que deve seguir, que quando crescer ela não se desviará dela. Então quando a gente fala isso, quando a gente traz isso, a gente entende o seguinte, que se ela não saiu da presença do Senhor Jesus Cristo, se ela não continuou, se ela resolveu seguir um caminho que o Senhor não aprova, que a Bíblia condena, a responsabilidade é de seus pais. Sem falar que a gente tem que lembrar o seguinte, que fica muito fácil, depois que enriqueceu, depois que adquiriu riqueza, fortuna, dinheiro, fama, essas crianças ainda, eles não têm uma maturidade e elas acabam se afastando, acabam se desviando do Evangelho verdadeiro, real. E dentro daquilo que a gente falou, está escrito no livro do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, está escrito: ensina a criança no caminho,
em que deves andar, e ainda quando for velho, ela não se desviará dele. Ensina a criança no caminho. Quem que é o caminho? O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o caminho que nos guia. Ele é a luz que nos ilumina. O Senhor Jesus Cristo é a luz. Então a responsabilidade é nossa de educar as crianças, e ela não vai se desviar do caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Então não adianta você tirar pedra como a comunidade religiosa protestante tem feito sobre o Gessé Aguiar, sobre Priscila Alcântara, sobre o J.A., que agora é ela, né? E agora quer ser conhecido como ela, e a gente tem que respeitar. Não adianta você querer pagar uma borracha. Eu lembro que em 99 para 2000, quando a banda Catedral saiu da gravadora Inicar Publicitar, pagou-se a multa que era preciso para a liberação, aquelas coisas todas. Um filho de Satanás, no seu site, numa entrevista que o vocalista e líder da banda deu para eles, ele distorceu as palavras ditas pelo líder da banda e simplesmente publicou aquilo. E a NK, então comandada pelo Haroldo de Oliveira e sua esposa, pegou aquilo e saiu esparramando para todas as igrejas como se fosse verdade. E isso trouxe um prejuízo para a banda irreparável até hoje. Ainda que eles tenham sido indenizados, a justiça determinou que a gravadora NK Publicitar viesse a indenizar eles, mas o prejuízo que eles teve diante do público que gostava, que curtia o som deles, foi irreparável. Recentemente nós temos caso do Kleber Lucas, que inúmeros vídeos por ele apoiar um candidato de esquerda, ele foi excomungado pela comunidade cristã protestante, a fim de que ele já não tem mais agenda, assim como o Leonardo Gonçalves, da mesma forma que ele mesmo disse que não existe mais agenda de show, de apresentações para eles, por causa do posicionamento político deles. Olha que ponto que a gente está chegando. Estamos condenando os nossos irmãos, os irmãos em Cristo Jesus, por causa de política, porque elas não querem cantar músicas que teoricamente só fala de Deus, quando na verdade deveríamos abraçar esses irmãos, ainda que eles estivessem afastados da presença do Senhor Jesus Cristo. Deveríamos abraçar, acolhê-las e amar a elas, mostrando que, apesar das suas escolhas, o Senhor Jesus Cristo a ama, o Senhor Jesus Cristo lhe quer bem. Mas, no entanto, estamos atirando pedras por questões políticas, porque não concordamos que alguém que se diz ser crente, cristão, apoia candidato de esquerda que é a favor de comunismo. Ora, não tem lido as Sagradas Escrituras? Lembrai que o governo mundial, ele não será uma pessoa de esquerda, ele não será uma pessoa de direita, ele será uma pessoa de centro, que unirá todas as nações numa ideia, num propósito, no qual ela tem, e que todos os outros seguirão a mesma ideia, a mesma filosofia, o mesmo pensamento, sem qualquer tipo de questionamento, porque quem for questionado será condenado à morte.
E ainda que viesse, em tese, o anticristo de pessoas de esquerda, não cabe a nós a questionar, porque essa profecia há de se cumprir, não importa de onde que o anticristo, o governante desse mundo, irá surgir. O que importa para a gente é a nossa vida com o Senhor Jesus Cristo. Então devemos nos preocupar se o nosso irmão ele está sim na presença do Senhor Jesus Cristo, e não o que a sua ideia de pensar. Por que os religiosos eles têm grande problema de aceitar as pessoas que congregam somente no nome do Senhor Jesus Cristo e não querem ter vínculos com nenhuma instituição religiosa, os chamados igrejados? Porque quem mais vai perder com essa ideia, com esse pensamento, são os fundadores de igrejas, que precisa que você se torne membro, filiado, partidário da sua igreja, para manter a sua luxúria, para manter os seus caprichos, para manter a sua vida boa, sem precisar levantar cedo, colocar a mochilinha com a marmita dentro, pegar um ônibus lotado e ir trabalhar, e no final do dia, suado, cansado, exalando um cheiro forte, pegar o mesmo ônibus lotado com pessoas na mesma situação do que você, dentro de uma lata de sardinha, para retornar para casa. É muito fácil. Mas eu sou merecedor porque eu vivo da obra. Que obra? A obra não é sua, a obra é do Senhor Jesus Cristo. Você ficar pagando com relógio de 100 mil no braço, carro importado, helicóptero, avião, ternos, lindo, maravilhoso, custando uma fortuna, é muito fácil, é muito tranquilo. O difícil é você pegar uma enxada e ir capinar um terreno. O difícil é você pegar uma pá, uma colher de pedreiro e ir fazer casas para aquelas pessoas que não têm. O difícil é você pegar o seu dinheiro, comprar cestas básicas e dar para os pobres. Porque fazer a arrecadação de alimento com a fé dos outros é fácil. O difícil é você pegar e fazer com o seu próprio dinheiro, com as suas próprias condições. Esse é o difícil, esse é o complicado. Então o Senhor não quer juízes, porque Ele é o juiz, Ele há de julgar aqueles que cometem pecados, aqueles que desviaram da sua presença. E cuidado, para que você também não possa estar incluído nesse grupo, porque da mesma medida que você julga, você também será julgado. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, está escrito: e Deus colocou alguns na igreja, primeiro apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre, depois milagres, depois dons de curas, de ajuda, de governar, de diversidade de línguas. Se de fato precisamos ser filiados a um tempo religioso cristão para ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo, essa passagem da qual o apóstolo Paulo diz, contradiz a ideia teológica que essas pessoas formadores de igreja têm. Porque se Deus colocou algumas pessoas na igreja, primeiro os apóstolos, que já estão com o Senhor Jesus Cristo, tá? Os apóstolos que você vê, as pessoas que se dizem ser apóstolos por aí, como o Valdomiro, Esteve Hernandes, são pessoas
endemoniadas. São pessoas que distorcem a palavra do Senhor para que possam satisfazer seu ego, seu próprio interesse. Porque os apóstolos foram aquelas pessoas que conviveram com o Senhor Jesus Cristo e que foram instruídos pelo próprio Senhor Jesus Cristo acerca das palavras. O único apóstolo fora da curva, fora desse planejamento, é o apóstolo Paulo. Mas a palavra do Senhor está bem claro sobre o encontro dele. Então precisamos entender que a igreja de Cristo é formada por cada um. Começou pelos apóstolos, veio pelos profetas, e aí vem os pregadores, os ministros, vem todo mundo no mesmo conjunto com a intenção de pregar e de anunciar o evangelho de Cristo Jesus. E não formação, construções de templos religiosos. Se a ideia de construção de templo religioso, então vamos entender que o Senhor Jesus Cristo é a pedra angular e nós somos o canal, o caminho que o Senhor há de edificar a sua igreja. Só que a igreja não é paredes, é todos aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. E quando a gente fala converter-se ao Evangelho de Cristo Jesus, não faz nós santos, não faz nós juízes, julgadores do nosso irmão. Porque a verdade, quando nós convertemos ao Evangelho de Cristo Jesus, nós abandonamos todas e qualquer práticas que seja contrária àquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. É preciso a gente entender isso. É preciso a gente ter essa noção, esse entendimento. É preciso que a gente possa compreender a grandeza que é seguir o Senhor Jesus Cristo, obedecer a palavra da salvação, o Evangelho de Cristo Jesus. Precisamos ter esse raciocínio na nossa mente. A conversão é nossa. Aquilo que eu faço que aos olhos do Senhor Jesus Cristo é algo pecaminoso, é algo desagradável, eu abandono. Mas eu não posso ser juiz do meu irmão, apontando para ele, virando as costas para ele, porque ele se diz ser cristão, crentes em Cristo Jesus, porém a sua vida continua da mesma forma, na mesma mermice, que continua no seu mesmo mundinho. É preciso a gente entender isso. É preciso que compreendamos isso. A nossa relação, o nosso convívio, a nossa vida com o Senhor Jesus Cristo era pessoal. Devemos ensinar, devemos instruir, sim, mas não devemos apontar o erro, o pecado de ninguém. Não devemos condenar o nosso irmão porque ele deixou de congregar na mesma igreja do que a gente, chamando eles agora de primos. Somos todos nós membros do corpo de Cristo, irmãos em Cristo Jesus. Se eu não enxergar você como meu irmão em Cristo Jesus, se você não me enxergar como irmão em Cristo Jesus, você perde aquilo que de mais bonito e sagrado que nós temos, o amor ao próximo, um amor um para com o outro. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 5, está escrito: o qual, noutras épocas, não foi manifestado aos filhos dos homens
como agora tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. A palavra do Senhor foi revelada aos apóstolos, aos profetas, e hoje ela é revelada para nós, a fim de que tenhamos uma vida, tenhamos uma comunhão, tenhamos uma formação perante o Senhor Jesus Cristo, de maneira que não desviamos nem para a esquerda e nem para a direita, mas nos mantemos fiéis, justos, verdadeiros aos ensinamentos de Cristo Jesus. É isso que deve ser, é assim que devemos nos comportar, assim que devemos seguir o nosso linha de pensamento. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 16, está escrito: do qual todo o corpo, bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ou seja, a nossa vida, a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo depende muito do amor e da comunhão que nós temos um para com o outro. Contudo, eu não posso condenar o meu irmão por alguma prática que eu acho que seja pecaminosa, porque eu não sei qual que é o propósito do Senhor Jesus Cristo para a vida deles. Lembramos de Judas Iscariotes. Nenhum dos apóstolos condenou Judas. Judas automaticamente se julgou impróprio, imerecível da graça do Senhor Jesus Cristo que lhe foi dada. Então, eu não posso julgar o meu irmão por algo que ele faça. Eu não posso julgar o meu irmão por algumas decisões e escolhas que ele faça. É tanto que aqui no canal a gente questiona o quê? O sistema religioso. A gente questiona o quê? Esses líderes proprietários de templos religiosos que distorcem a palavra do Senhor Jesus Cristo a fim de prender as pessoas dentro do seu próprio conceito, dentro da sua própria doutrina. Como algumas igrejas, como a Adventíssima do Sétimo Dia, tem o hábito de dizer que somente 144 mil pessoas serão salvas. Aliás, a igreja do Tabernáculo também, do William Branham, ela tem também essa forma de pensar, que somente 144 mil pessoas serão salvas. Assim como a congregação cristã do Brasil acredita que somente as pessoas que estão ali com ela terão direito à salvação. Ora, não podemos ser tão egoístas, não podemos achar que somente quem congrega na igreja na qual fazemos parte é que terá direito à salvação. É mais fácil a gente que congrega nesses locais não ter a salvação do que quem não congrega. Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele não é exclusivo, ele é aberto para todos aqueles que nele crê, para todos aqueles que no Senhor Jesus Cristo depositam sua fé, tendo ele como o único suficiente Salvador. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, está escrito: vós também, como pedras vivas, sois edificado uma casa espiritual, um sacerdote santo, para oferecer sacrifício espiritual aceitável a Deus por Cristo Jesus. Olha o que a palavra do apóstolo Pedro, revelada pelo Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, diz para nós que nós somos as pedras vivas, na qual o Senhor Jesus Cristo edifica casas espirituais.
a fim de que sejamos um sacerdote santo, para oferecer ao Senhor Jesus Cristo sacrifício espiritual, ou seja, as coisas que as pessoas pregam neste mundo, os bens materiais na qual eles ensinam, é algo errado, é algo pecaminoso, é algo que não condiz, que não está relacionado com o Senhor Jesus Cristo. Não condiz com o Evangelho de Cristo Jesus. Você não precisa levar dinheiro, você não precisa levar oferta, dízimo, sacrifício. Porque o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo requer de nós é um sacrifício espiritual. É algo que vai ferir a nossa carne, que vai enfraquecer a nossa carne e que há de fortalecer o nosso espírito. E é esse entendimento de que nós somos a igreja viva do Senhor Jesus Cristo, é que entendemos que não precisamos de modo algum ser filiado a templo religioso criado por homem para ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 18, está escrito: não te glorieis contra os ramos, mas te gloriares. Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Ou seja, não devemos gloriar a nós mesmos, não devemos desfazer do nosso irmão, do nosso semelhante, que confessa o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, mas não vive conforme a nossa linha de pensamento, a nossa linha teológica. Porque ele não é sustentado, ele não é firmado por nós que somos ramos na grande árvore da vida que é o Senhor Jesus Cristo. Mas é o Senhor Jesus Cristo que nos sustenta, bem como sustenta também aquele irmão que não vive conforme a nossa linha de pensamento, conforme acreditamos, conforme pensamos que de fato seja, que de fato é, que de fato é a intenção do Senhor Jesus Cristo. Que não sejamos nós juiz contra o nosso irmão, mas que sejamos nós simplesmente emissário da palavra do Senhor Jesus Cristo, procurando a cada dia, a cada momento, nos aperfeiçoar dentro do Evangelho, dentro da palavra de Cristo Jesus, a fim de que, em santidade ao Senhor Jesus Cristo, em obediência à palavra, ao Evangelho de Cristo Jesus, possamos em Cristo obter a salvação da nossa alma, possamos em Cristo obter uma nova morada, um novo nome, uma nova veste, um novo corpo, para que ao lado de Cristo possamos passar toda a nossa eternidade. Lembra-se, na medida com que julgamos as pessoas, nós seremos julgados. Na medida com que achamos que somos santos, que temos direito, que somos exclusivos da salvação de Cristo Jesus, seremos pelo próprio Senhor Jesus Cristo julgados. A salvação, ela é individual. Ela não depende dos nossos pais, ela não depende dos nossos cônjuges, ela não depende dos nossos filhos, mas ela depende da nossa convivência, da nossa relação, da nossa comunhão para com o Senhor Jesus Cristo. É isso que importa, é isso que quer, é isso que realmente deve ser importante para todos nós. É sabermos que, independente da nossa linha teológica, independente de nós concordar ou não com as atitudes, com as posturas, com as decisões do nosso semelhante,
A vida dele, a comunhão dele com o Senhor Jesus Cristo é algo individual que não depende de nós, mas depende somente dele para com o Senhor Jesus Cristo.